A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Você sabe qual é a perfeita alegria? São Francisco de Assis nos ensina. Cai a tarde de inverno impiedoso e Francisco e Leão sobre a neve caminham. Vão tornando a Santa Maria com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai na frente ligeiro, Frei Francisco o chama e lhe diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus de pregar o Evangelho e a cruz, e por obras e exemplos pudermos levar a Jesus e convertermos os homens à fé, até mesmo os de mau coração. Frei Leão, isto ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de a todos curar, de fazer ver a cegos, a coxos andar, surdos ouvir e mudos falar, e que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitássemos. Isto não é a perfeita alegria. E se falássemos todas as línguas com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz. E se soubéssemos toda a ciência e os segredos da terra e do mar, Frei Leão, isto ainda não é a perfeita alegria. Mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? Se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa esperando entrar, e o porteiro do lado de dentro, ao invés de abrir, põe-se assim a falar: quem sois vós que assim importunos nesta hora nos incomodais? Somos nós, teus irmãos, Frei Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. E
neve que cai. Conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. Mas se nós insistirmos em pranto, que abra, que tenha piedade de nós. Pois com fome tão necessitados, na noite não temos consolo e lugar. E se então o porteiro sair, empunhando o bastão a gritar, e bater em você e em mim muito mais, nos deixando no chão a chorar. E Frei Leão, se for Deus que tal faz, que nos deixa na noite na cruz, se entendermos que este abandono imita Jesus. E se nós, diante da porta fechada, sob a noite e a neve que cai, conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é conhecido como o Grito do Redentor. Jesus, um pouco como aquela imagem do Cristo na Baía da Guanabara, com os braços abertos, diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, debaixo dos vossos fardos pesados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que significa ir até Jesus? Veja, a primeira coisa que Jesus constata é que nós estamos debaixo de um fardo pesado. E esse fardo pesado é o nosso egoísmo, é o nosso pecado, é a nossa miséria. Nós precisamos compreender isso, que nós, dentro do mundo do pecado original, nós estamos esmagados por uma cruz. Quando Jesus nos convida, como cristãos, a renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, na verdade o que Ele está propondo não é o acréscimo de uma cruz. O que Ele está nos propondo é que nós verdadeiramente tomemos uma nova cruz, só que mais leve. Porque o pecado, as pessoas não se dão conta disto, o pecado nos carrega com uma cruz esmagadora. E quando nós
vamos até Jesus, na verdade, o seu fardo é leve. Ou seja, quando nós abraçamos a cruz de Cristo, o que acontece é que ele se torna o sirineu, sim, aquele que nos ajuda a carregar a cruz. Então, nós poderíamos dizer que dentro da dinâmica espiritual nós temos uma escolha. Carregar uma cruz esmagadora, a cruz do pecado, sozinhos e ficar perdidos debaixo dela. Ou então, renunciar ao nosso egoísmo, renunciar a nós mesmos, mudar de vida, ir para Jesus e abraçar uma nova cruz. Mas essa nova cruz, a cruz de Cristo, ela é muito mais leve. Ela é muito melhor. Por quê? Porque Ele, de fato, nos ajuda a carregar. Mas você vai dizer, mas como se faz isso na prática? Bom, na prática, nós precisamos de mansidão e humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Veja, uma pessoa mansa é uma pessoa que está acostumada a ser guiada por um outro, não é? Está acostumada à mão do seu dono, como um animal que está acostumado. Você pode, o dono pode pôr a mão em cima. Então, quando a pessoa é mansa, ela tem Deus como seu Senhor e Deus pode pôr a mão e amassar aquele barro e fazer um vaso novo. A mansidão quer dizer essa docilidade de se deixar conduzir. Mas se você resiste, se você não se deixa conduzir, o sofrimento só aumenta. Você só fica completamente destruído. Então, esta docilidade é a primeira coisa, manso. Mas para ter a mansidão é necessário sermos humildes. Soberbos que somos, nós só iremos resistir. E se nós resistimos a Deus, Deus também resiste a nós, como diz a Sagrada Escritura. Deus resiste aos soberbos. Então, meus queridos, Jesus quer nos aliviar da nossa cruz. A cruz que nós mesmos criamos com o nosso pecado e o nosso egoísmo. Como fazer isso? Tomando uma outra cruz. Esse é o que parece contraditório. Abraçando a cruz de Cristo, onde com Ele nós então caminhamos decididos para a ressurreição. O resumo final é que nós temos uma escolha. Ou abraçamos a cruz com Cristo e caminhamos para a ressurreição, ou morreremos esmagados na cruz do nosso egoísmo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus filhos vos levanto com todo o meu amor para vos reconduzir ao meu coração e em minha ternura vos fazer descansar, aliviar vossa dor, estar presente em vossa solidão. Meus filhos vos chamo, assim como estás, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, fadigado pelo peso do pecado, e eu enxugarei vossas lágrimas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, fadigado pelo peso do pecado,
e descanso eu vos darei. Só vos peço, confia em mim. Meus filhos vos chamo, assim como estás, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, fadigado pelo peso do pecado, eu enxugarei vossas lágrimas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, fadigado pelo peso do pecado, e descanso eu vos darei. Só vos peço, confia em mim. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento da Eucaristia, o memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, a Igreja. Número 1369. A Igreja inteira está unida à oferta e à intercessão de Cristo. Encarregado do ministério de Pedro na Igreja, o Papa está associado a cada celebração da Eucaristia em que ele é mencionado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. O bispo do lugar é sempre responsável pela Eucaristia, mesmo quando é presidida por um presbítero. Seu nome é nela pronunciado para significar que é ele quem preside a igreja particular, em meio ao presbitério e com a assistência dos diáconos. A comunidade intercede assim por todos os ministros que por ela e com ela oferecem o sacrifício eucarístico. Que se considere legítima só esta Eucaristia que se faz sob a presidência do bispo ou daquele a quem este encarregou. É pelo ministério dos presbíteros que se consuma o sacrifício espiritual dos fiéis, em união com o sacrifício de Cristo, único mediador, oferecido em nome de toda a Igreja na Eucaristia, pelas mãos dos presbíteros, de forma incruenta e sacramental, até que o próprio Senhor venha.
se amem mais. O meu Espírito é quem age e faz. Que sejam sem medo, que sejam Sem medo algum, se amem mais. Sem medo algum, se amem mais. O meu Espírito é quem age e faz. que sejam que sejam sem medo, se O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Hoje, 4 de outubro, nós fazemos memória de São Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis que, de coração aberto, seguiu a Jesus Cristo com todas as consequências. Ele nasceu na Itália em 1182. A sua juventude, ele teve os confortos e as aventuras e tudo o que era contrário à sua fé. Porém, mais tarde, quando se encontrou com aquele leproso e pôde, no homem leproso, ver o Cristo que ali estava, passa por um grande processo de conversão. Ele decide seguir a Jesus na pobreza, de coração totalmente livre. Sua família não compreende porque tinha posses, e ele se sente livre de todos os bens materiais. Naquela igrejinha de São Damião, onde ele escutou de Jesus: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele reconstruiu aquela igreja física, as paredes e o teto da igreja, porém Jesus estava falando da igreja mística, o corpo de Cristo, pelo mundo inteiro. E São Francisco inspirou gerações e gerações com o seu carisma, o carisma de um coração livre e desprendido. Ele fundou, então, uma ordem chamada a Ordem dos Frades Menores. Estes eram mendicantes, viviam pobres pelas ruas e evangelizavam com o exemplo de sua vida. Nós devemos recordar que São Francisco de Assis, ele fundou os franciscanos, a Ordem Franciscana Menor, mas junto dele estava Santa Clara, que fundou as Irmãs Clarissas. Eis que nós estamos num tempo difícil da Igreja, mas que Deus manda os seus santos. E São Francisco de Assis, ele também recebeu os estigmas de Jesus, tamanho era o seu amor pela paixão de Cristo.
É de São Francisco que nós recebemos a devoção do presépio, de fazer os presépios, de montar presépios no tempo do Natal e meditar o menino Deus que se fez homem para nos salvar, na simplicidade daquela gruta de Belém. Que São Francisco de Assis nos ensine este caminho da perfeita alegria, da via de um coração livre para Deus. Ele dizia que quer maior perfeita alegria do que a gente chegar num lugar, não ser acolhido ali, ficar jogados lá fora, a neve que cai, passando frio, mas mesmo assim trazer a perfeita alegria no coração. E ainda é mais perfeita essa alegria se de dentro deste lugar, que seja um convento, saiam os irmãos e comecem a nos chutar, a nos agredir e falar: vão embora daqui. E ali, eu que sou desprezado, ainda continuar a encontrar a alegria. Eu recordo aqui aquela música conhecida por nós, muito popular: o meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. São Francisco de Assis encontrou a sua alegria em Deus e poderia o mundo estar caindo sobre ele, todas as tribulações, rejeições. Eis que a sua alegria não pertencia a este mundo. A alegria de São Francisco estava em Deus. É um exemplo para nós. Nós que passamos por tamanhas tribulações, mas continuamos felizes, porque Deus é a nossa alegria, porque a nossa perfeita alegria está guardada no céu, a bendita esperança. Que São Francisco de Assis, lá no céu, reze por nós, e assim encontremos o caminho da humildade, da pequenez e da perfeita alegria. São Francisco de Assis, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver
houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Nossa boa e eterna Mãe, tendo recebido a oferta perfeita que lhe fizemos, de nós mesmos e dos nossos méritos e satisfações, por meio da verdadeira devoção, e tendo-nos, uma vez despojado dos nossos velhos hábitos, prepara-nos e torna-nos dignos de comparecer diante de nosso Pai Celeste. Reveste-nos com os vestidos apropriados, novos, preciosos e perfumados de Jesus Cristo, seu Filho. Adorna-nos com os méritos e o valor das nossas ações, mata e mortifica o que há de impuro e imperfeito, mas não perde nem dissipa todo o bem que a graça operou em nós. Ela dá um novo perfume e uma nova graça a essas vestes e ornamentos, comunicando-lhes as suas próprias vestes, quer dizer, os méritos e virtudes. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. Acreditou nas promessas do nosso Senhor e nos trouxe o Salvador. Eu me consagro toda a voz intercessora, roga por nós, Mãe de Deus, nossa Mãe, nossa Rainha. Como exército em ordem de batalha, como a aurora que anuncia a Deus, vem Maria, vestida de sol, pois
adiante.